abrir as nossas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 54 em diante. Você já leu esse texto? Eu acho que eu já li esse texto aqui em outra ocasião, mas vamos ler de novo, para ficar gravado no nosso coração. Pedro nega Jesus. Ainda bem que foi Pedro, né? Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Guarda essa expressão: Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também está com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Nós estamos falando a respeito do discipulado, tema este que está impresso na capa do nosso boletim: ser e fazer discípulos. Aliás, dê uma olhadinha de novo na capa do boletim. Nosso lema, a principal obra da igreja: ser e fazer discípulos. E nós começamos a falar do discipulado e compreender o discipulado a partir de 2 significados que a própria palavra de Deus vai nos ensinar. O primeiro sentido de discipulado que a Bíblia traz é o ato de seguir a Jesus. É aquele que vai nas pegadas de Jesus, que adota os mesmos princípios, os mesmos valores, que adota a mesma postura, que segue nas pegadas de Jesus. Uma vez que todos nós nos certificamos que estamos nas pegadas de Jesus, vem a segunda parte do que a Bíblia ensina, que é discipulado, que é fazer outros seguir também nas pegadas de Jesus. Deus chamou um povo para segui-lo, e faz parte do seguir a Jesus chamar outros para ir também seguindo o Senhor Jesus. Por isso nós estamos falando tanto e insistindo tanto no tema do discipulado, tanto nesse tema do ser e fazer discípulos. E hoje eu quero, então, dentro dessa perspectiva de discipulado, trazer uma seguinte mensagem: seguindo Jesus de perto. Nós somos discípulos que seguem a Jesus de perto. Interessante, meus irmãos, você já ouviu a expressão, com toda certeza, ou talvez já até falou, talvez falou hoje ou há pouco tempo: fulano é 880. Já ouviu essa expressão? Geralmente nós falamos isso quando falamos, nos referimos àquelas pessoas que oscilam muito. A pessoa de 8 horas da manhã a meio-dia, ela vive outono, verão, inverno, primavera, horário de verão, fim de horário de verão, outono, primavera, inverno de novo. Aquela pessoa que ora está bem e ora está mal, que ora nos leva ao céu, está tudo bem, a convivência com ela está maravilha, e daqui a pouco, sem 2 páginas depois, já vira um inferno, vira um transtorno. Aquela pessoa que oscila é o famoso bipolar. Ele não tem um meio termo, com ele não há um meio do caminho, ele é sempre num extremo ou em outro. E aí a gente chama essas pessoas por quê? Exatamente disso, né? Fulano trabalha lá comigo, é 880, minha esposa é 880, meu filho é 880, o fulano cicrano é 880. Mas também tem aquele, meu irmão, que vive na zona da pasmaceira, aquele que vive apático, aquele que vive tranquilo, aquele que parece que cria o seu próprio mundo, as suas
aspirações a respeito de si mesmo, cria uma terra do nunca, só dele. Ele é o seu eterno Peter Pan, vive no seu mundo, alienado, sem se envolver, sem se comprometer, confortável, gente que não incomoda ninguém, porque a apatia lembra um cadáver. Você pode fazer o que você quiser, dar o estímulo que você quiser, chutar, beliscar, gritar, buzinar, ele não se mexe, morreu. Tem gente que vive assim, nessa zona, pasmaceira, apático, não mexe com ninguém, mas também não abençoa ninguém. E aí, me perdoe a expressão, como nós dizemos no popular, é aquele indivíduo que não fede e nem cheira. A presença dele tanto faz como tanto fez. Ele estar ou não estar é uma coisa só. E pensando o discipulado, nós não podemos viver na zona da pasmaceira, porque o discipulado é movimento. O discipulado, ser discípulo, é ser sinal vivo do reino de Deus. É como preguei, acho que logo no começo de fevereiro, é ser sinal do poder de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, indo com este poder, sendo sinal vivo de um Deus vivo e que constrói o reino de Deus na face da terra, na história. Então, para ser discípulo, não dá para viver nessa zona do conforto pessoal, da apatia, da inércia, porque discipulado é marcha. Nós vamos, nós caminhamos, nós nos movemos continuamente, sempre na direção daqueles que ainda não ouviram o Evangelho, para ser Evangelho na vida deles, compartilhar o Evangelho na vida deles, para ser testemunho do Evangelho, não da religião, na vida dos perdidos. Então, se tem o 8 ou 80, tem aquele que não é 8 e nem 80, é 0 por hora. Mas quando nós lemos o Evangelho, o que é nítido é que Pedro, este homem chamado Pedro, é 8 ou 80. Há um livreto clássico chamado Temperamentos Transformados pelo Espírito, e ele vai dizer que Pedro é um sanguíneo, e ele tem todas as características de um sanguíneo. Pedro, meus irmãos, ele vai tropeçando nas páginas do Evangelho, no seu próprio jeito de ser, nesse jeito intenso de ser, nesse jeito afobado de ser, nesse jeito, meu irmão, 880 de ser e viver o discipulado. E é interessante, já no começo fica muito claro que Pedro ia ser um discípulo muito intenso. Quando Jesus está pregando, isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, depois você verifica lá na sua casa. Pedro estava lavando as redes, Jesus estava pregando. O Evangelho de Lucas capítulo 5 diz que a multidão empurrou Jesus em direção à água, e para Jesus não ter que entrar na água, ele pede um barco de pessoas que estavam lavando as redes, e o Evangelho diz que o barco é o barco de Pedro. Jesus sobe no barco, se afasta um pouco, ensina, prega, fala, discipula, abençoa as pessoas. Quando as pessoas vão embora, ele diz: Pedro, agora rema um pouco mais, porque nós vamos pescar. E aí, meu irmão, Pedro nessa intensidade, e o sanguíneo não guarda para depois, Pedro responde, bate pronto: Senhor, a gente tem alguns motivos para não querer pescar. Primeiro, as redes estão lavadas, e eu não sei você, mas uma coisa testa a nossa espiritualidade. Hoje foi domingo, quem almoçou em casa? Em casa. Quem teve que lavar a louça do almoço em casa? Ciro, você não lavou não, Ciro? Isso é fatal em casa. A Larissa lava tudo. E um prato miserável em cima da mesa. Qual é a sensação quando você está passando um rodinho na pista e fala: agora vou sentar um pouquinho? Ela lavou, né, Jean, lavou os pratos, o Peninha já fez um café, o Pedro já comeu, o Fernandinho comeu mais ainda, a Marina, a Juliana, todo mundo lavou tudo, sobrou um pratinho em cima da minha. A sensação é: meu Deus, eu jogo no lixo ou eu lavo? Porque está lavado, está limpo. Quando você faz faxina na casa, o desejo do coração é que o filho desapareça até amanhã, porque a casa fica limpa um dia. O marido não vem do trabalho porque não tem meia de chulé jogado dentro da sala. A rede estava limpa, as redes estavam limpas. Além do mais, Pedro fala: olha, o sol já é adiantado, então uma hora boa para pescar. Quem é pescador sabe disso. A boa hora de pescar é o dia raiando, a noite é um bom horário para pescar. E além disso, Pedro fala assim: mestre, nós tentamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Mas como o Senhor quer, veja bem, Jesus havia acabado de pregar, de ensinar, de falar, de mostrar a sua autoridade,
Vamos mais uma vez. E eles saem, a gente sabe o resultado. As redes se enchem. Quando eles puxam a rede e chamam os outros para ajudar, e ele vê aquele milagre, aquela cena surreal, aquela coisa extraordinária, ele diz algo muito interessante no capítulo 5, no verso 8: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Que intensidade! E a gente precisa entender essa frase de Pedro dentro do que estava acontecendo com ele. Pedro era judeu, e o judaísmo naquela época era baseado em códigos de moral, de pureza, que separava gente impura de um lado e gente impura do outro. Então, se você correspondesse aos códigos exigidos de forma ritualística, de forma social, de forma étnica, você era colocado do lado dos puros. Se você não correspondesse, você estava do lado dos impuros. Então, por exemplo, o leproso, quando ele entrava na cidade, ele tinha que entrar e gritar: leproso, 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 porque ele não correspondia. Então ele era um impuro. E se ele tocasse no Marcão, por exemplo, desse um abraço no Marcão, que está do lado dos puros, o Marcão estava impuro também. E o leproso sofreria as penalidades da sua religião, sofreria as censuras cabíveis. E você entende aquela mulher que estava com fluxo hemorrágico há 12 anos, e amedrontada toca nas vestes de Jesus e tem medo de se apresentar. Ela estava do lado das impuras, estava tocando o homem de Deus, poderia ser penalizada. Também estava do lado dos impuros as pessoas simples da época, os pobres, gente de profissão muito simples, inclusive os pescadores. E naquela hora então, quando Pedro vê que Jesus de fato é um homem de Deus, ele é diferente, ele faz milagre, então Pedro fala: a parte de mim que sou pecador. Mas essa frase não é a frase de um homem humilde, é a frase de alguém que está com medo de ser penalizado pela religião, porque, meu Deus, olha o que esse homem faz. As redes se encheram. Mas mesmo apesar dessa intensidade toda, Jesus acalma Pedro, fala: Pedro, calma, calma, porque agora é diferente, não é mais religiosidade, agora o puro, o santo de Deus vai tocar o impuro e vai limpar o impuro. Então deixa essas redes e me segue, você vai ser pescador de homens. O texto anda mais um pouco, o evangelho caminha mais um pouco, e Jesus agora olha para os discípulos e faz uma enquetezinha básica: quem que o povo diz que eu sou? Lembra desse texto? E aí os discípulos falam o quê? Senhor, uns falam que o Senhor é Elias. Muito bem. Outros falam que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Outros falam ainda que o Senhor é um outro profeta. Mas Jesus aperta um pouco o sapato deles, porque o discípulo tem que saber quem é Jesus, gente. E vocês, o povo me fala falando, pouco me importa. O que vocês falam que eu sou? E qual é a resposta de Pedro? Quem lembra? Olha Pedro de novo, olha a intensidade de Pedro. O que Pedro fala? Que, Paulão? Tu és o Cristo. Pedro dá um salto, né, de pronto, não deixa ninguém falar nada. Eu sei, peraí, gente, essa eu sei, deixa comigo, mestre. Para mim, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus fala: bem disseste, Simão Barjonas, mas não foi tu que assim soubeste, o Pai te revelou. Jesus falou hoje revelado para ele, né? Mais ou menos assim: Pedro, você falou certinho, só que isso aí é uma inteligência sua, foi o Pai que te disse. E eu fico imaginando o Pedro: tá vendo, João? Deus fala comigo. Está vendo, Tiago? Deus fala comigo. Mas o texto segue, Jesus fala assim: olha, Pedro, muito bem, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vou padecer, vou morrer, vou ser crucificado. E esse Pedro, que ganhou um elogio, ainda que velado, agora de novo é 880. Senhor, para com essa conversa. Não vá para a cruz, não morra, tenha misericórdia de ti mesmo, misericórdia de nós, não morra, chega desse assunto. E aí Jesus fala o que para Pedro? Pedro, arreta-te de mim, Satanás, que você cogita das coisas dos homens, eu cogito das coisas de Deus. Pedro é esse camarada intenso. O texto passa mais um pouquinho, vai acompanhando para a gente chegar onde a gente tem que chegar. E quando Jesus já está para ser entregue, conhecendo essas oscilações de Pedro, Jesus chama Pedro de lado e fala: Pedro, eu tenho um negócio para te falar. Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo. Lembra dessa passagem? Quem lembra? Jesus aqui, meus irmãos, está fazendo uma alusão muito clara à vida de Jó.
Jó sofreu as mesmas coisas. Satanás também foi diante de Deus e requeriu a vida de Jó. E ele disse: qual que é a tese dele? Ele te adora, ele é bonzinho porque ele tem tudo. Deixa eu tocar na vida dele, só para ver se ele te adora. E assim aconteceu. Só que com Pedro foi diferente, porque o término da conversa diz o seguinte: mas Jesus fala: Pedro, mas eu roguei por ti, e o Pai decidiu me ouvir. Só que você vai padecer, só que você vai passar por provação, só que Pedro, você vai ter que passar por um caminho amargo. E aí, meu irmão, venha para mim a coisa pior que um 880 pode fazer. Ele fala sem pensar. E Pedro faz uma afirmação de fé das mais ousadas que o discípulo pode fazer. Diante de tudo isso que Jesus está falando, Pedro mais uma vez olha para a cara de Jesus, como se fosse Jesus estivesse falando algum tipo de mentira, algum tipo de coisa surreal, como se Jesus soubesse nada do que está falando. E Pedro faz uma atitude. Agora Pedro censura Jesus: pode parar, estou pronto para ir contigo até a morte, que todos te abandonem, eu vou morrer contigo. E aí, meu irmão, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, cai no botão aqui, chega mais. Pedro, Jesus sabe das nossas oscilações, Jesus sabe da sua oscilação. Às vezes Jesus tem que ter uma conversa que a gente pede ouvido, né, para dar uma real para a gente entrar no eixo. Ô Pedro, vou te falar um negócio: antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. 3 vezes. Pedro é esse cara intenso. 8 mil. Mas quando Jesus é preso, e é o texto que nós lemos, acontece um negócio inusitado. Pedro aqui vai protagonizar, vai fazer parte de uma cena, vai ser o meu Deus do céu, em nome de Jesus. Então vamos, obrigado. Vai ser o ator de uma cena inusitada. Porque aqui nesse texto, gente, cadê o Pedro 8 mil? Aqui quando Jesus é preso, cadê aquele homem que se adianta? Cadê aquele homem que sabe mais que todo mundo? Cadê aquele homem que está mais disposto do que todo mundo? Cadê aquele homem que é mais fiel do que todo mundo? Cadê aquele intenso, aquele brigão, aquele que vai com Jesus, aquele que na cena anterior cortou a orelha do soldado? E vamos combinar, ninguém corta a orelha, ele queria cortar a cabeça de Malco. Malco deve ter desviado e cortou a orelha. Cadê esse homem? Agora, pela primeira vez na vida, ele é indeciso. Ele não é 880, mas ele não é uma coisa nem outra. O texto nos diz que Pedro seguia a distância. Pela primeira vez na história, Pedro não é 8 nem 8 mil, ele fica no meio do caminho. Ele nem foge, como praticamente todos os outros fizeram, mas não fica para ir até o fim, como João ficou, por exemplo, até o fim, junto com a Maria, mãe de Jesus. Não. Pedro decide ficar nessa espécie de zona confortável, nem tão próximo que ele pudesse se complicar, mas nem tão longe que ele tivesse que admitir que ele foi tão covarde, tão infiel, tão imprestável, tão inútil como todos os outros que fugiram e deixaram Jesus sozinho. Pedro naquele momento não era nem uma coisa nem outra, ele seguia Jesus à distância. E talvez, irmãos, exatamente como muitos de nós façam hoje. Muitos de nós seguem Jesus à distância, estão nesse lugar que nem compromete, mas que também não lança a minha incredulidade à tona de uma vez. Talvez muitos hoje estejam nesse lugar de segurança, aonde a minha vida não abençoa, mas também amaldiçoa, aonde eu estou, mas não se pode contar comigo. Esse lugar que a gente nem nega a si mesmo e toma a cruz, mas também não assume que não crê. Nesse seguir Jesus à distância, onde a gente não incomoda ninguém, mas também não abençoa ninguém. Aonde, meu irmão, a nossa vida não faz diferença, aonde a nossa fé não faz muita diferença, aonde o nosso ser discípulo não muda a vida de ninguém. Pedro, pela primeira vez, escolheu o meio termo. Mas, igreja, ao que tudo indica, Jesus não quer meio termo. Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus se dirigindo a uma igreja diz: conheça as suas obras, conheça a obra de vocês.
E porque vocês, meus amados irmãos, ele diz, não são quente e nem são frio, eu desejaria que vocês fossem ou quente ou frio, mas vocês não estão nem num polo e nem em outro, vocês são gente morna, e gente morna, eu não quero que gente morna me dá asco, eu vou vomitar vocês na minha boca. Esse lugar em que a gente não é uma coisa e nem outra, nem vive para Deus, para glorificar a Deus, para multiplicar o Evangelho, para cessar os celos, nem vive para obedecer a Deus, mas também não vive uma apostasia completa. É um lugar nulo, é um limbo do discipulado, se é que a gente pode dizer que isso existe. E aí a pergunta que tem que ficar no nosso coração é: qual é a distância que eu estou do Mestre? A que distância nós estamos seguindo o Mestre? É uma pergunta muito simples. A que distância eu estou seguindo o meu bom Mestre? É uma pergunta que nós vamos fazer. E aí, meus irmãos, não se enganem, porque há algumas consequências do pseudo-discipulado de quem quer seguir a Jesus à distância. Eu quero falar aqui, no mínimo, 2 coisas, se der tempo eu vou falar 3. Primeira consequência, pensa nisso com seriedade. Quem segue a Jesus à distância, cedo ou tarde, acaba testemunhando, evidenciando, revelando que não conhece a Jesus. Cedo ou tarde, quem quer ser discípulo à distância, cedo ou tarde, a máscara cai e vai evidenciar-se que eu, na verdade, de fato, não conheço Jesus na intimidade. Naquele momento, a primeira resposta que Pedro dá quando alguém fala: olha, esse aqui é dos dele, esse aqui é discípulo dele, esse aqui está com ele, esse aqui é da comitiva dele. A primeira resposta do verso 57 é: não o conheço. Deus nos livre de uma situação assim. Você já tentou cumprimentar alguém na rua, né? Você abraça, beija a pessoa, um carinho no coração, né? E a pessoa olha para você e fala assim: mas onde mesmo eu te conheço? Você já aconteceu isso com você, né? Os mais beijoqueiros da igreja talvez passem por isso com mais facilidade, sem citar nome, né, gente? E nem vou olhar na direção dele também, Alonso. Beijo, abraço todo mundo. Pode abraçar alguém que não conhece, o cara fala assim: meu Deus, né? Quem que é esse barbicha me abraçando? É o Valdão de Jesus. Mas já aconteceu isso com você? Com São Jesus, não é? E você fica assim: olha, a gente estava lá no aniversário do Rafa, lá aquele dia, que achou um boi no rolete lá, você não lembra? Eu sou o primo do Murilo, lá da terceira IP. Ah, o cara. Às vezes a gente mente, né? Que lembra, fala: que o quê? Nessa hora, Pedro mente descaradamente: não conheço. Como não conhece? Até agora está falando que ia morrer pelo homem. Não conhece. Como não conhece? Até agora falou que Jesus estava equivocado, que não, que todos abandonassem. Ele não abandonava. Não, agora não conheço. Não conheço. Pedro, Jesus, aquele dia pegou teu barquinho lá na praia. Jesus, Pedro, não conheço. Quando a ameaça se aproximou, quando a situação crítica se mostrou, Pedro foi obrigado a declarar: não o conheço. Isso é uma metáfora do que acontece conosco quando seguimos Jesus à distância, no momento crítico, na hora da provação, na hora da dor, da dificuldade. Nós descobrimos que não sabemos quem Deus é, não conhecemos o seu caráter, não conhecemos a sua palavra, não conhecemos o seu amor, não experimentamos a sua graça, meu irmão, o seu toque curador, a sua vida em nós. E aí as lutas e as provações falam de um Deus que é distante. E se eu não conheço Deus, então Deus realmente é distante para mim. Mas quando eu sei quem Deus é, eu posso declarar como salmista, no Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal não temerei, porque tu estás comigo, teu cajado e o teu bordão me consolam. Quando eu sei quem é Jesus Cristo, o Deus que me chamou, o Deus que me comprou, quando essa relação é baseada em intimidade, meu irmão, não seguir a distância, eu posso declarar como Paulo em 1 Timóteo 1,12: eu sei quem tenho crido, eu conheço aquele na qual eu creio, eu estou certo que Ele é fiel, Ele é bom, Ele é de amor fiel e guarda o meu tesouro até o dia final. Quando a gente conhece o nosso Deus, a gente ora com a oração de Efésios 3,20, porque eu sirvo um Deus que eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus, porque eu estou perto dele.
Eu sei, só tem um jeito de você conhecer uma pessoa: viva perto dela, viva perto dela. Por isso que eu tenho falado tanto de rede de cuidado na igreja. Será que você conhece o irmão que está ao teu lado? Você vive perto dele? Então você não conhece ele, não. Convive com ele para você ver. Ou você vai se apaixonar ou você vai se decepcionar, mas conheça-o de perto. Quando a gente conhece quem é Jesus, nosso coração tranquiliza, porque a gente sabe que Jesus é o Deus que colhe as nossas lágrimas. Quando nós conhecemos a Jesus de perto, as provações não dizem quem é Deus para nós, porque nós sentimos na alma o seu cuidado, o seu amor, a sua misericórdia. Quando nós andamos à distância, tudo é nebuloso. Eu vivo na base do eu acho. E tome exemplo, os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando tristes, cabisbaixos, derrotados. Ou duas figurinhas derrotadas que o Evangelho mostra, aqueles dois camaradas decepcionados, frustrados. O rei Messias, guerreiro, poderoso, valente, que ia detonar com todo o Império Romano, não aconteceu. E os caras voltam frustrados, completamente frustrados. E Jesus se aproxima deles e vocês lembram o que Jesus pergunta? Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? E aí eles começam: olha, você é o único que está mal informado, que não sabe o que aconteceu na cidade. Nós achávamos que Jesus seria o Messias, que haveria de remir. Nós achávamos. Quando a gente segue a Jesus de perto, tudo é nós achávamos. Tudo é nebuloso, tudo é incerto. Por isso, meu irmão, siga Jesus de perto. Se nós seguirmos a Jesus, o problema de andarmos com Jesus à distância é que cedo ou tarde vai ficar claro que nós não sabemos quem Ele é. E na hora de falarmos de Jesus para alguém, vai faltar autoridade espiritual, porque você está falando de alguém que você não conhece. O problema de andar à distância de Jesus é que cedo ou tarde vai ficar evidente que a nossa fé é casca de ovo, é rasa, não tem raízes, e na hora de orar por alguém, vai faltar poder espiritual, e na hora de ministrar para alguém vai faltar paixão, porque eu não sei do que falo, não vivo, não experimentei ainda aquilo que supostamente quero oferecer para o outro. Segunda consequência de quem segue a Jesus de longe: quem segue a distância, cedo ou tarde, acaba testemunhando, revelando, evidenciando que não conhece nem a si mesmo. Verso 58, olha na sua Bíblia. Primeiro Pedro dá uma de esquecido, né? Não sei quem é, não. Pedro, tem certeza? É o mesmo que curou a tua sogra lá na tua casa? Não, minha sogra não. Né? Olha só, o texto segue, e olha o verso 58. Pouco depois, vendo outro, disse, e parece uma coisa, né? Quando a gente está fazendo coisa errada, a gente quer que ninguém saiba, não falta gente para ficar falando, né? Pedro parece estar tão quietinho ali, um já tinha falado, agora vem outro, né? E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, perdão, 58, pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. A primeira resposta é não conheço, a segunda resposta é não sou. Interessante, agora Pedro está dizendo, não apenas que não sabe quem é Jesus, mas que ele, Pedro, não é quem ele estava dizendo ser até algumas horas atrás. Eu não sei quem ele é, e eu não sou mais o cara que ia morrer com Jesus até uma cena, um capítulo atrás. Essa é uma consequência que anda com Deus à distância. Quando as provas e as angústias sobrevêm, cedo ou tarde, já não sabem quem é. Quando eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, a tribulação fala sobre, não sobre a minha identidade, mas sobre a minha situação. E o exemplo disso é Jesus Cristo. Quando Jesus é batizado, levado pelo Espírito para ser tentado, qual é a tentação de Satanás? Se tu és filho de Deus, então não passa fome. Pega esses pães, pega essas pedras e transforme em pães. Se tu és filho de Deus, então pula daqui para baixo e Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Meus irmãos, nós não somos pelo que os outros falam. Quando nós seguimos a Jesus de perto, nós somos porque Jesus é em nós, Jesus nos dá identidade, Jesus restitui em nós imagem e semelhança de Deus. Eu não sou o que as circunstâncias dizem, eu não sou o que o momento diz, eu sou aquilo que Jesus disse que eu sou: discípulo, filho, filha, alguém remido, alguém comprado, alguém lavado, alguém selado pelo Senhor.
É claro, irmão, seguir Jesus de perto sempre é um transtorno, porque Jesus é luz e há trevas no meu coração. E saber quem eu sou é um transtorno, porque quanto mais próximo da luz de Deus, que é o próprio Cristo, tanto mais as trevas do meu coração vêm à tona. Então toda aproximação de Jesus é um aborrecimento, é um transtorno, não tenha dúvidas. Por isso muitos gostam de meia luz. A meia luz nada se define. A meia luz nada é muito nítido. E há um ditado que diz que à noite todo gato é pardo. Quem segue a Jesus de longe não sabe nem quem é, se perde no caminho. A que distância nós seguimos a Jesus? Interessante, meus irmãos, mesmo que a aproximação de Jesus seja um transtorno, ela é libertadora. Porque quando eu e você nos aproximamos de Jesus, nós tomamos consciência do amor de Deus por nós. Quem somos nós para sermos amados pelo Senhor dessa forma, dessa maneira? Quem somos nós, pecadores, corruptos, caídos, perversos, gente que faz guerra, gente que mata, gente que é violento contra o outro, gente que é violento contra a existência? Quem somos nós para receber um amor tão grande, tão profundo, tão imensurável, tão perfeito, tão transformador, tão renovador? E é esse amor que vai dar novo ressignificar, vai ressignificar a nossa vida, a nossa caminhada. Por isso eu preciso seguir Jesus de perto, porque de perto eu conheço esse amor. E para a gente concluir, quem segue Jesus à distância não sabe quem é Jesus, de uma hora isso vai ficar evidente. Quem segue a Jesus de longe não sabe nem quem é, não sabe nem se reconhecer diante de Deus, e uma hora isso vai ficar evidente. Mas quem segue a Jesus de longe também não sabe se relacionar com o próximo. E aqui vem a última negação, verso 60. Olha na sua Bíblia, para a gente concluir. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. A gente tem aqui uma outra metáfora. Quando estamos seguindo a Jesus à distância, os relacionamentos ficam comprometidos. Eu não te entendo, o que você está falando? A gente se estranha, a gente se esbarra. Peraí, eu já falei que não, mas você está falando de novo. É claro que agora Pedro está sendo ofensivo. O que você está falando, afinal de contas? Já falei que não conheço, já falei que não sei quem é, já falei que não tenho ligação com esse camarada. O que você quer de mim, pelo amor de Deus? Não sei, não conheço, não te entendo. O que você está falando? Que nem quando a gente vai discutir com a esposa. Eu não sei você, mas eu nunca ganhei uma discussão até hoje. 10 anos de casado, eu descobri uma coisa. E nunca vamos ganhar, gente. Homem, sabe por quê? O Ciro já sabe disso também, né? Se eu ser inteligente. Porque essa cabecinha santa de vocês tem milhões e milhões de neurônios a mais, né? Se o homem tem músculos, a mulher tem inteligência. E na minha balança, inteligência vale mais que músculos. Então, coitado desses homens por aí, né? Coitado de nós, homens. Elas têm dia da mulher, e toda a gente não tem nada, e a gente nunca ganha uma discussão. Mais interessante, né? Quando a gente está naquele pé de rolo, a gente sabe que não vai para lugar nenhum, a mulher é dona de ressuscitar de fundo morto. Porque lá em 1980, quando você namorava aquela menina antes de me conhecer, não interessa, né, Marcão? É assim, né? Ainda bem que aqui em Guarulhos não tem nenhuma ex-namorada dele, nenhuma. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. E aí a gente sai pela tangente e fala assim, né, meu bem, não sei o que você está falando. Desconheço. Eu não sei o que você está dizendo, assim, Elaine. Não sei o que você está falando. A gente não se entende, irmãos. Isso é uma metáfora para a gente pensar quando a gente não conhece Jesus, a gente não sabe quem é, os nossos relacionamentos são adoecidos, o outro sempre é uma ameaça para mim, o outro sempre é uma incógnita para mim. Por isso eu vou sempre ser ríspido, ser áspero, ser rude. Eu nunca vou entender, porque eu não tenho condições de entender o outro, eu não quero entender o outro. Nós não estamos na mesma sintonia. Eu não sei o que você está falando. Quando andamos à distância, vivemos dos nossos relacionamentos ressentidos. Não te perdoo nunca. Eu não tenho coragem de falar, mas não te perdoo nunca. Nós vemos dos nossos relacionamentos machucados, né? Não trata, né?
casamos, vamos viver assim com da vida, né? Morte, vamos morrer em vida, mas a gente não ora, a gente não se trata, a gente não se deixa curar, a gente não se deixa transformar por Deus. Quando nós afastamos de Deus, nós não nos entendemos, porque entra a dissimulação, a hipocrisia, as máscaras, as desculpas. Quando seguimos a Jesus à distância, os nossos relacionamentos sofrem, porque, há um exemplo, o marido não é nem aquele ícone pelo qual a mulher ora, mas ele também não é aquele santo homem de Deus que deveria conduzir a família, ou vice-versa. Ele é alguém que a gente nunca sabe o que esperar. Esse marido ora me abençoa, agora está rastejando aos meus pés. Ora ele me magoa profundamente, daqui a pouco ele traz flores e pede uma nova chance, mas daqui a pouquinho ele está me oprimindo de novo, ele está sendo rude de novo, ele está sendo mal educado de novo. É aquele filho que promete: pai, agora você me comprar um iPhone novo, pai, eu viro o anjo Gabriel, e meia hora depois o moleque está endiabado de novo. É aquelas coisas assim que a gente não se emenda, porque sem Jesus a gente é 8 ou 80 nos nossos relacionamentos, a gente não sabe abençoar ninguém. Quando o galo canta, concluindo, quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Quem lembra do filme Paixão de Cristo? Para mim, a cena mais marcante do filme, a mão do diretor lá, né, o Mel Gibson, fez questão de colocar a mão dele lá, e depois ele diz na entrevista, né, que representa, foi ele que explicou Jesus. E a cena quando Jesus olha para Pedro. Meu irmão, eu lembro quando, coitada da minha mãe, né? Criou 3 anjos, meu Deus. A gente queria ser o MacGyver, ser o Rambo. A gente queria, então assim, quando a gente incorporava o MacGyver, a gente queria desmontar tudo. Quando a gente incorporava o Rambo, a gente queria quebrar tudo. Então quando saía de casa, o que a mãe falava? Então a mãe já falou isso, moleque. Em nome de Deus, em nome de quanto é anjo que tem no céu, não mexe em nada, não pega nada, não quebra nada, não chuta ninguém, não fala nada, nada de nada de nada. E a gente ia para casa de alguém, um tia, um parente, um vizinho, daqui a pouco estava aquele quebra-pau, né? Aquele berreiro, aquela coisa errada. A mãe olha a gente lá no meio, empurrando, quebrando, batendo no outro, dando soco no outro, né? Quebrando, derrubando o vaso da tia, derrubando tudo. E o que a mãe falava nessa hora? Você lembra? A minha não falava nada, isso era pior. Pior. Era a sentença de morte. Ela olhava. E o olhar dizia assim: quando eu chegar em casa, eu te desmembro em 4 ou 5 partes. Né? Só um olhar. Mas não se compara com o olhar que Pedro dá para Jesus, dá para Pedro. E o filme mostra isso. Porque, meu irmão, aquele olhar, na verdade, ele penetrou a alma, porque Jesus penetra a nossa alma. E Pedro sai chorando, a cena do filme que trata muito isso, sai chorando desesperadamente. O Evangelho também diz isso. Pedro cai em si: meu Deus, o que Jesus disse era tudo verdade, eu não me conheço, eu não o conhecia até agora, eu não sei do que falava, até agora tudo que eu era uma mentira, está tudo errado, eu não sou nada e nem ninguém. Ele sai desesperado. Mas o mais bonito no Evangelho é que esse não é o último momento de Jesus com Pedro. O último momento é depois, já na ressurreição, à beira do mar. E Jesus chega e os outros todos se manifestam, né? Um oferece comida, o outro tem que cutucar o dedo lá. Na verdade ele não quer, mas Jesus fala: olha, você não falou que só acreditava, você toca aqui para você ver, então, se não sou eu. Quem é mesmo que faz isso? Quem? Tomé. Pedro quietinho lá, né? E Jesus puxa a conversa. Depois você lê o Evangelho. Porque quando a gente está errado, a gente sabe que vai vir bronca, né? Então a gente fica ali meio, vai que ele não me vira. Mas Jesus vê tudo e Jesus faz uma pergunta extraordinária, né? Pedro, tu me amas? Porque até agora, me seguindo de longe, você demonstrou que não me ama. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: o que, irmão? Sim, eu te amo. E aí Jesus, mais uma vez, como Jesus faz a gente sofrer, né? No bom sentido. Porque ele trata que não quer ser, a gente não quer ser tratado por Deus. Pedro, tu me amas? Mestre, já muda a conversa, né? Mestre, aí entra um mestre aí, né? Mestre, tu sabes que eu te amo. E agora Jesus vai na ferida pela 3ª vez, e Pedro é claro, ele sabe porque Jesus pergunta 3 vezes. Ele negou 3 vezes.
Ele estava distante, perdido, do lado de Jesus, mas completamente perdido, inapto para o discipulado, inapto para uma vida com Deus. E pela terceira vez, tratando a vida de Pedro: tu me amas? E aí Pedro responde com mais ênfase: mestre, tu sabes que eu te amo, tu conheces o meu coração. E aí Jesus fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, igreja querida, você nunca está longe mais de Jesus para não ouvir a voz dele dizendo: vai e apacenta as minhas ovelhas. Ficar longe de Jesus ou não sempre vai ser uma decisão sua, mas aonde você estiver, você sempre vai poder ouvir Jesus dizendo: ô Valdão, mais pertinho de mim, apacenta as minhas ovelhas. Ô Cris Marques, mais pertinho de mim, apacenta as minhas ovelhas. Ô Larissa, o Franklin, o Márcio, o Milton, o Paulo, o Valdir, você está longe demais. Mais pertinho um pouquinho, apacenta as minhas ovelhas. E aí, igreja, a que distância você quer seguir Jesus? Talvez lá na tua conversão você começou lado a lado com Jesus, trombando, né? Andando tão perto, estava trombando, tropeçando. Mas aí você deixou Jesus ir na frente. E hoje Jesus já está tão longe que você nem sabe mais como que andar perto de Jesus. Você sabe que é vir na igreja, mas não sabe que é andar perto de Jesus. E não pensa que andar na igreja é andar perto de Jesus, não se engane. Aonde a gente vai andar? A que distância a gente vai seguir o mestre? Pensa nisso com carinho.